Estamos começando mais um encontro, hoje a parte 2 da obra O Futuro da Democracia, uma defesa das regras do jogo. Debateremos, conversaremos, discutiremos os aspectos, as características dos capítulos 3º e 4º. Terceiro, os vínculos da democracia. Quais são os vínculos que devemos adotar, quais são os vínculos que devemos realmente descartar. E, claro, o poder invisível, que é um novo terrorismo moderno que Bob vai destacar, que é a ausência de publicidade nos governos democráticos. Este é o capítulo 4º. Tá? Então, sintonize aí a página do livro. Caso você tenha adquirido o livro físico, parabenizo desde já. Compre. Tem site muito, com preço muito acessível. Então, vai lá, compre um livro por mês, né? Tente reservar esse teu salário, ou até mesmo o 13º, não sei, para adquirir 2, 3 livros por ano, ou até mesmo a cada semestre, 2 livros, porque é fundamental, pessoal, adquirirmos e lermos os livros que os professores recomendam. Evidentemente que não dá para comprar todos, mas veja os principais, que eles sempre insistem nas disciplinas, para vocês adquirirem, tá? Então, boa sorte aí na aula, bom encontro a todos. Eu estou muito feliz com a leitura desse pensador moderado, esse pensador que realmente fez um elogio, uma obra inclusive dele, um elogio à serenidade, tá me ajudando a ficar mais tranquilo, menos inflamado nas discussões, tá? Então é um pensador que tenha, dilatado, já que eu tenho usado muito essa palavra, meu pensamento para discussões menos inflamadas, né? Menos apaixonadas e mais racionais, comedidas, tá? Evidentemente que em um país desigual como o nosso, não dá para, de certo modo, não dá para resolver tudo através do diálogo. É necessário greve, manifestações, que também pode haver diálogo, evidentemente, mas esses movimentos que eu falei, óbvio que é sem violência, tá? Então, vamos partir para o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos lá. Terceiro capítulo, os vínculos da democracia. Como o próprio nome já diz, devemos ter envolvimento, vínculo. Agora, cabe nós decidirmos se esse vínculo será benéfico, benigno ou maligno, né? Então, o vínculo com nosso vínculo com a democracia, essa construção dessa relação, qual será? Como será esse vínculo? Né? É necessário construirmos essas regras do jogo, as regras do jogo, mas também para construir essas regras e claro, evidentemente, essa relação, esses vínculos, tem alguns obstáculos. E aí Bob vai destacar nesse capítulo alguns obstáculos, algumas chagas que a democracia tem, como por exemplo a satanização da política, a demonização da política, interesses particulares precedendo os interesses públicos ou até mesmo substituindo os interesses públicos, por exemplo, também sobre a construção, a ascensão de determinados grupos, utilizando a religião, utilizando, o marketing mais baixo possível. E, enfim, são essas os obstáculos, né, para se construir um vínculo autêntico com a democracia. Bem, a democracia deve ser liberal para Bob. Então, e como o liberalismo prega, deve ser construída assegurando que os direitos aos votantes, onde a democracia deve cuidar se o indivíduo está tendo liberdade de expressão, de reunião, de associação,
Busque lá o artigo 5º da Constituição que você vai ver que Bobbio, a leitura de Bobbio nos ajuda também a compreender a Constituição Federal. Mas também é necessário o surgimento de regras, como nós já falamos, de deveres, os quais nem sempre são respeitados. Né? Como no Brasil aconteceu, o debate, por exemplo, não teve debate com o atual presidente. Só essas falas isoladas que ele teve no passado. Né? Foi 28 anos teve 28 anos como deputado federal, mas não é um gestor. Ele estava legislando. E como gestor, qual é a ideia dele para gerir o Brasil? Então, nós não se discutimos, não se tem um plano, um planejamento. Né? Então, o discurso sobre as regras do jogo é extremamente importante, Bob vai dizer. E não pode ser eliminado se não se deseja cair em um problema mal posto. Então é necessário discutir para não cair em problemas. Para não cair na autocracia, na ditadura. E nesta medida é insolúvel. E isto, ao menos, por duas razões. Bob vai destacar essas duas razões por que devemos discutir, questionar, falar, debater sobre as regras do jogo. Não com o intuito como nós vamos ver as regras, a teoria das regras, né? Regulatórias, regulativas e constitutivas ou constitucionais. Então, muito cuidado com isso. Né? O Bob não está dizendo, estimulando o debate de regras que, de certo modo, não que são essenciais para a democracia, como, por exemplo, o voto. Não é isso. Não é se questionar. O Bob está falando sobre o aperfeiçoamento de tais regras. Né? A amplitude de tais regras. No sentido, por exemplo, e aí nós vamos comentar de maneira mais aprofundada adiante, o voto. Nós somos obrigados a votar. É um voto livre, está lá na Constituição, mas nós somos obrigados. É facultado só para o idoso, incapaz e adolescente. Mas nós somos obrigados. Passou de 3 tentativas lá sem votar, 3 eleições, cancela o título. Tem multa caso a gente não vote. É isso. Ah, mas tem que justificar. Tá, tudo bem. É um voto também ali, né? É abstenção? É, mas não é essa questão, como outros países têm, que simplesmente eu não preciso votar. Entende? É isso que eu falo. Então você pode justificar o seu voto. Tá? Agora tem que ir lá, tem que comparecer. Claro, evidentemente que isso aí devemos exercer nossa cidadania também através do voto. Tá? Mas eu poderia não haver punição. Né? Não haver punição para tais. Claro que evidentemente que a democracia brasileira ainda é um pouco imatura. Né? Nós estamos em processo de democratização. A sociedade, né, como um todo. Mas Bob continua. Olha, antes de tudo, é necessário debater as regras do jogo. Por quê? Antes de tudo, porque o que distingue o sistema democrático dos sistemas não democráticos é um conjunto de regras de jogo. É um conjunto de regras de jogo. Mais precisamente, o que distingue um sistema democrático não é apenas o fato de possuir suas próprias regras do jogo. Todo sistema as tem, mais ou menos claras, mais ou menos complexas. Mas, sobretudo, o fato de que essas regras foram amadurecidas ao longo dos séculos. Foram amadurecidas ao longo dos séculos de provas e contraprovas, são muito mais elaboradas que as regras dos outros sistemas. E encontram-se hoje, quase por toda parte, constitucionalizadas, como acontece, por exemplo, na Itália. Aí Bob, claro, evidentemente, se refere na Itália. Bem, não quero com isto dizer que é suficiente um governo respeitar as regras do jogo para ser considerado um bom governo. Quero apenas dizer que um determinado contexto histórico no qual a luta política é conduzida segundo certas regras e o respeito a estas constitui o fundamento da legitimidade de tal governo. Até agora,
não desmentindo, apesar de tudo, de todo o sistema, quem se põe o problema, que se põe o problema do novo modo de fazer política, não pode deixar de exprimir a própria opinião sobre estas regras. Dizer se as aceita ou não, pode como pretende substituí-las, se não as aceita, enfim, se você aceita, se não aceita, você tem que debater, você tem que falar, né? Agora, isso não quer dizer que você vá inflamar uma volta à ditadura militar. Isso é inadmissível. É inadmissível, não tem cabimento. Acho que foge, acho não, tenho certeza. Foge das, sabe, do que é racional. Não tem como. Assistam o filme Batismo de Sangue. Leia o livro Batismo de Sangue de Frei Beto, que aí vocês vão saber do que eu estou falando. As pessoas que falam sobre a ditadura militar não tiveram a experiência de conversar com alguém que sofreu. Sabe, converse com sua avó, com seu avô, ou até mesmo com seu vizinho, que agora nesse momento não é que é para ficar em casa. Mas como tem rede social, fica mais fácil, né? Mas tente falar, tente conversar, para você perceber como estas regras foram negligenciadas na ditadura, né? Foram solapadas, foram machucadas na ditadura. É por isso que a democracia é realmente uma guerreira, é uma mulher que ela é empoderada. Mas infelizmente, muitas vezes nós machucamos, magoamos essa mulher, né? Então cometemos certas violências com a democracia que não se pode cometer, né? Como é o caso do debate, da publicidade, da divulgação dos projetos, sabe? Como nós já discutimos anteriormente, a questão dos segredos, não se pode ter segredos, né? Em democracia, né? Enfim. E aí, quais são os vínculos que vocês querem construir? Um vínculo passivo, um vínculo ativo? Um vínculo particular, um vínculo público? E aí, como nós iremos proceder de agora por diante? Tem que pensar sobre isso também. Bem, neste capítulo, Bobbio mostra as dificuldades que a democracia possui, ainda mais em uma sociedade em constante transformação. O modelo ideal de democracia e o modelo realmente existente são distintos e dessa forma atribuídos, pois tudo aquilo que vem a ser analisado deve ser de conhecimento público. Mais uma vez, a publicidade em voga, tá? Então, adiante. Bem, pessoal, Bobbio ele irá estimular um novo estilo de fazer política, que é se discutir sobre as regras do jogo. Que hoje, isso na Itália ele está falando, que hoje, mas no Brasil, as pessoas perderam a capacidade, ou nunca tiveram a capacidade de discutir, né? Não tem hoje o bom senso de chegar, de discutir, de falar, de ouvir o outro. Ah, pá, interessante essa ideia, vamos lá. Ah, não concordo muito com você. Ah, não, se disser que não concorda, já viu. Chamar pra briga. Que é isso? Olha, em determinados programas de televisão a gente vê às vezes as coisas, as pessoas falando, né? E eu percebo que hoje em dia, até vocês mesmos, que hoje em dia está um discurso de homogeneização. Um discurso homogêneo, né? Que homogeneizante. Vocês estudaram química, você deve saber o que é homogêneo. Ou seja, colocar todo mundo pensando igual. Não existe essa questão. Aí a pessoa diz que está julgando ela, está julgando a pessoa porque ela não pensa igual. Ou até mesmo ficou a favor de determinada pessoa porque a pessoa é igual. Peraí, rapaz, eu posso conviver contigo, ser seu amigo, mas no entanto não pensar igual. Eu não tenho uma obrigação de pensar igual. É isso que é o brilho da democracia. É o diferente. É o diferente. A dissidência. É o apreço pela dissidência. Pelo dissenso. Certo? Para chegar a um consenso. E haverá outro dissenso. E haverá outro consenso.
e assim sucessivamente. Entende? Então, não podemos nos isentar, seu isentão, né? O neutro. Tem esse mito da neutralidade. O mito da neutralidade política é uma balela. Isso não existe. Dizer que a pessoa, eu odeio política, eu não gosto de política, eu não discuto política. Pois você é um alienado, você é uma pessoa que os outros vão decidir por você. Os outros vão decidir por você. Então, caso não aceite colocar em discussão as próprias regras, é outra coisa menos democrática, menos democracia. Caso aceite colocar em discussão as próprias regras, não aceite colocar em discussão as próprias regras, é outra coisa, Bob eu falo, menos democracia. Então, um regime que não aceita discussão, que não aceita o diferente, que não aceita o diálogo, é outra coisa, menos democracia. E ele não quis dizer, mas isso aí tá na cara que é o fascismo. Quando você vê alguém não renunciando, um líder, seja no município, estado ou como presidente, renunciando ao debate, saindo, se esquivando, colocando subterfúgios para se esquivar do debate, isso aí não, é outra coisa, menos democracia. Quando se rejeita, se recusa o debate, tá aí, Bob está falando, caso não aceite colocar em discussão as próprias regras, é outra coisa, menos democracia. Então é necessário definir bem as regras para não haver injustiças no debate político. Não é colocar no poder e discutir depois. Não. O que aconteceu hoje no Brasil foi isso. Entendeu? O que aconteceu no Brasil? Olha, Fernando Henrique tinha um plano de governo antes de entrar na presidência. Lula também tinha um plano de governo antes de entrar na presidência. Os candidatos que foram apresentados tinham um plano de governo, mostravam propostas, mas o atual presidente não tem nenhuma proposta. Está sendo construído. E mal. Pessoas que, sinceramente, são... Agora mesmo, ultimamente, para você ver como não tem nenhum apreço pela democracia e pelo bem do país, demitiu o diretor do IBAMA. Um diretor que deu ordens para o quê? Para proteger os indígenas e para afugentar e prender os garimpeiros que estavam ali em terras proibidas, em terras indígenas. É patrimônio indígena, sim. Pronto, é deles. Não se toca ali. Pensou você chegar em sua casa e está sendo chafurdado? Poxa, eles não tem como debater enfrentar essas pessoas porque eles são pacíficos. Né? Eles são pacíficos. Evidentemente que tem a natureza aguerrida, a natureza, né? Mas com arco e flecha, com machado, com facão, contra metralhadora, contra revólver, arma de fogo. Entende? Mas ele demitiu o diretor. Então, assim, é de uma... Eu fico pensando, gente, isso aí está sendo orquestrado e 30% já aumentou, né, o desmatamento nesse período aí de quarentena. Um jovem indígena de 15 anos morreu porque teve contato com esses garimpeiros. Então, assim, no Brasil está sendo orquestrado a sua destruição. É uma desestruturação das instituições. E isso não é a regra do jogo. Então, o vínculo entre as regras e seus atores. Quais são os seus atores? As instituições, os partidos. Então é necessário haver o vínculo. É necessário respeito do próprio partido, inclusive, das regras do jogo. Mas um partido que dissemina notícias falsas, isso aí estimula isso, né? Não se pode. Agora tem uma CPI das fake news. Olha o nível que chegamos. A incapacidade de falar a verdade. A incapacidade de um político falar a verdade. Na própria campanha. Né? Pô, tem um mínimo de respeito pela população. Né? O nome de uma estratégia baixa. Uma estratégia baixa. Né? Que é para entrar no poder a todo custo. Inclusive, eu vou inventar uma mentira sobre determinada pessoa.
Então é necessário que o jogo político democrático, ou seja, um sistema cuja legitimidade depende do consenso verificado periodicamente através de eleições livres por sufrágio universal, através do voto. E, claro, é livre também a associação, a criação, no Brasil pelo menos, de partidos, ou seja, de atores, os atores. Que eu acho que no Brasil já tem muito partido, deveria cessar a criação de partidos. Os que já tem, ok, tá bom. Estados Unidos só tem 2, é uma democracia também. Então não há o que criar outros partidos, né? Acho que está muito bem definido. Agora, novamente, foi expulso do partido e aí vai criar outro partido. Entende? Acho que não cabe criações e porque tudo isso causa é, é uma fatia, né? Tem uma união, um orçamento e aí eu quero a minha fatia, porque cada partido desse, né, em época de eleição, tem a sua fatia, tem seu orçamento, né, tem suas verbas. Tem muitos partidos que são criados justamente com essa finalidade. Então não vamos. Né, E outra coisa, campanha eleitoral deve ser financiada com dinheiro privado. Dinheiro público para financiar a campanha, o político se vire para buscar recursos. Ele que se vire para buscar recursos. É assim. Agora, o nosso imposto para colocar, além de eu pagar os impostos para ter saúde, educação, os direitos, os direitos sociais e individuais, eu vou ter que financiar a campanha do candidato para colocá-lo no poder? Que isso? Não. Ele que se vire. Venda seu carro, venda sua casa, se vira. Entende? Agora eu tenho um detalhe que Bob me chama a atenção. Olha, cuidado com as abstenções. Nossa, como teve abstenções na eleição passada. Pessoas que no Brasil o voto é obrigatório. Que eu acho um erro. Eu acho um erro o voto obrigatório. Por que eu acho um erro? Que é o seguinte. Quando se diz que é um voto livre, não é livre. É uma contradição aí. Se fosse livre, não receberia punição. Se eu deixo de votar 3 vezes, eu recebo o quê? Uma punição, cancela o título. Se eu deixo de votar 1 vez ou 2 vezes, eu o quê? Eu tenho multa. Então isso não é liberdade. Né? Tem uma sanção. Acho que olha, deveria ser livre e não ter nenhuma sanção, nenhuma punição. Por quê? Porque estimularia os políticos no Brasil a trabalharem mais e de maneira muito mais pontual nas causas, nas necessidades do povo. Entende? Porque eles teriam que convencer. Ah, não, estou no meu sofá, eleição, tá bom. Ah, não vou não, abrir o período eleitoral. Ah, não vou não. Mas aí o que? Os políticos deveriam ter a missão de quê? De me convencer. Me convence, é livre, não vou receber punição nenhuma se eu votar. E aí então? Vamos lá, me convença. Então eu acho que estimularia mais o trabalho político, um trabalho mais focado nas necessidades da população de determinada região. Vamos ter agora eleições municipais, então estimularia os candidatos a não somente prometer festa, não somente prometer rua asfaltada, mas cumprir também, né? Ter um planejamento, né? Um plano de governo, um plano de desenvolvimento para executar durante seu mandato, se ele ganhar, é claro. Então eu penso que deveria ser livre, né? Ser livre. E trabalharia na comunidade também a necessidade da sua participação, né? A conscientização. Aí seria um processo de democratização da sociedade, como o Bob estimula. Né? Então, abstenções, elas munem os adversários. Quando eu deixo de votar, as pessoas vão escolher por mim, como eu já comentei. Né? Então, isso gera o quê? Uma apatia política. Então, a teoria das regras. O que significa a teoria das regras? Que elas são divididas em
regulatórias e constitutivas. Eu vou fazer uma alusão aqui com o jogo de futebol para que vocês entendam o que é essa teoria das regras que Bob fala. Bem, em um jogo de futebol, por exemplo, como todo jogo, a política e o futebol possuem regras constitutivas e regras regulativas, ou reguladoras. As regras regulativas, elas permitem, de certo modo, vamos dizer, alternar a maneira de jogar, sem confundir a essência do jogo. Estão entendendo? Então as regras regulativas, reguladoras, permitem mudar a forma de jogar. Futebol é com os pés, mas pode também mudar a forma de jogar com as mãos, né? Mas veja bem, as reguladoras primeiro. Então, por exemplo, o futebol pode ser jogado com 11 ou 5 jogadores na praia ou na grama, com ou sem uso de câmeras para auxiliar o árbitro. Já as regras constitutivas, aí entra a mudança, na essência, e o futebol é com os pés, correto? Então, as regras constitutivas definem o jogo em si. Sua eventual violação redunda na alteração do nome do jogo. Então, sua eventual violação, quando eu violo a regra, no caso do futebol, eu estou mudando, inclusive, o nome do jogo. Se eu deixo de jogar com os pés, se eu deixo de ter 11 jogadores ou 5, e eu coloco 4, 2, 12, 15, eu estou violando as regras, em sua essência. Por exemplo, um futebol que é jogado com a mão já não pode ser mais considerado futebol, pois a regra é de jogar com o quê? Com os pés, com exceção do goleiro, é claro, e em cobranças laterais. E são regras que estão dentro do futebol. Então define constitutivamente o que é futebol, que é jogar com os pés. O novo existe, ele pode ser chamado de manobol, que é com as mãos, caso seja, ou então handball, que é diferente, mudou uma regra importante do jogo. Agora, o que o Bob quer dizer com isso? Olha, você tem determinadas regras que não podem ser mudadas, As regras constitutivas não podem ser mudadas, que na sua própria constituição, no seu próprio nascimento. Uma dessas regras é a questão do voto, da maioria, tá? Mas também certas regras podem ser alteradas, como por exemplo, como eu acabei de falar, a questão da punição para quem não votar. Aí isso, vai deixar de ser democracia? Não, pelo contrário, vai ampliar, a democracia. São regras regulativas, reguladoras. Bob diz o seguinte: olha, tem certas narrativas que prejudicam muito as regras e o debate público. Como as pessoas às vezes falam, nem tudo é político. E quando eu falo isso, eu quero dizer o que Bob vai dizer? Olha, eu quero dizer que a política é uma das atividades fundamentais do homem. Eu estou, de certo modo, negando isso, que nem tudo é político. Estou relativizando essa atividade como fundamental. A sociedade na qual a política não invada toda a vida do homem. Eu estou querendo dizer Bob vai destacar esses dois aspectos quando eu falo nem tudo é político. A sociedade na qual a política não invada toda a vida do homem. Evidentemente que nossas relações hoje em dia se tornaram muito politizadoras e politizadas, para não dizer polarizadas. E realmente, não se deve resumir o ser humano como na política. Não, a política é uma atividade fundamental. Agora, realmente, colocar as relações sociais e medi-las, ou até mesmo ter como crivo como um termômetro a política, isso não é saudável, para a democracia. Não é saudável para a democracia.
Tá? Então, realmente, nem tudo é política. Tá? Agora temos que tomar cuidado com essas narrativas que acabam maculando também a democracia. Por que eu digo isso? Porque mais adiante o Bob vai falar o seguinte: a política não é para todos. Olha só o discurso, com certeza vocês já ouviram isso. Isso aí Bob vai dizer o seguinte: olha, é feita por poucos em sua dimensão histórica. Isso historicamente, Bob, olha, realmente tem razão em certos ditados. Porque historicamente não é feito por todos não, por um determinado grupo ou grupos. Agora, quando eu digo isso, eu estou apoiando a segregação, a estratificação. Eu estou dizendo que existe uma sociedade de classes e que determinadas pessoas que comandam, que não é para todos. E aí Bob vai destacar o seguinte em uma terceira colocação. Quando eu falo a política não é para todos, eu estou dizendo que eu estou me recusando a fazer política. Né? Eu estou me recusando a fazer política. Há uma recusa da população. Que isso equivale ao radicalismo, isso equivale ao egoísmo, ao particularismo, ao economicismo, porque eu só vejo a minha posição. Há uma recusa à política na nossa sociedade, que se tornou tão ferro e fogo, sabe? As relações são tão melindrosas, estão tão... Eu não posso falar nada que as pessoas já se inflamam, eu não quero saber de política, eu não quero mais nada, ou o seu candidato não presta. As pessoas perderam a capacidade de ouvir. Mais do que nunca, hoje em dia, eu não estou dizendo das eleições passadas, não sei se vocês lembram, com certeza não vão lembrar de Fernando Henrique, ou também não vão lembrar de Lula. Mas nas últimas eleições, segundo mandato da Dilma para cá, nossa, as pessoas se enfureceram, ninguém ouve mais ninguém. Ninguém ouve mais ninguém. Discordar de alguém é chamar para briga, infelizmente. Mas com isso não podemos nos calar. Olha o que Voltaire fala. Com isso não podemos nos calar, né? Então, Bob vai falar o seguinte: olha, o homem, ou os homens, eles movem-se apenas para satisfazer seus interesses. Claro, e aí ele equipara esses homens, eles equiparam o interesse particular com o interesse público. Quando eu falo que política não é para todos, eu estou também confirmando que, olha, existem pessoas que elas estão no meio político, se eternizam lá e se fazem, elas se constroem um patrimônio suntuoso, né? Isso aí é inadmissível. Há uma equivalência entre o interesse particular e o interesse público. Então, nós já percebemos em discursos, quando nós falamos que determinado candidato não se reelegeu porque foi correto demais, né? Ou até mesmo, rapaz, tu é besta, você tem que entrar e se fazer, né? Você tem que entrar e se beneficiar também. Então você já entra com esse intuito, né? Com essa mentalidade. Isso parte da própria sociedade, da própria população. Então você não pode homogeneizar todo mundo. Você não pode colocar todo mundo como uma massa de bolo ali, né? Todo mundo ali igual. Não pode fazer isso, tá? Então tem políticos honestos? Tem sim. Ainda podemos acreditar que tem políticos honestos. De fato, é como procurar uma agulha no palheiro, mas temos políticos honestos. Bem, outra coisa que está muito presente na nossa sociedade, veja que nós estamos estudando Bob, década de 90. Um livro foi escrito e reeditado mais de 7 vezes, nem mais, vou pegar aqui 15 vezes, 7 vezes não, o dobro, né, que eu falei. 15 vezes. Então, tem valor, né? E olha que valor. Então, Bob vai falar, olha, temos que tomar também cuidado com a satanização da política. Satanização da política. E aí, com certeza, você já pensa num diabo de chifres,
né? Que não tem nada a ver com isso que ele está falando, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, de certo modo, pode ser encarado, porque ele vai dizer o seguinte: olha, quando eu demonizo a política, eu estou conduzindo a política em uma atmosfera religiosa. Religiosa. Então, eu estimulo o egoísmo. Por que eu estimulo o egoísmo? Porque eu considero, eu me aproveito de, veja bem, presta atenção, eu aproveito uma, uma característica, né, ou até mesmo a abertura que as pessoas têm para a religião. Eu me aproveito da sua inocência, da sua fé, e eu me torno um neurônio de Deus. Por que isso? Porque eu sei o que está na mente de Deus. Deus quer que você vote em determinado candidato. Eu já vi pessoas falando isso. Entende? Então, quando determinado candidato impulsiona certos carismas religiosos, sendo que o Estado é laico, certo carisma religioso, ele está tentando, é uma estratégia isso, ele não é o cristão, não é o enviado. Ele está tentando cativar através dessa dimensão muito sensível no ser humano que é a fé. E é uma estratégia. É uma estratégia. Então, quando você vê determinada pessoa, é interessante compreendermos os mecanismos, e Bob está falando aqui. Né? Então, quando você vê determinada pessoa indo lá e estimulando, instigando determinada religião, falando em Deus, falando em Cristo, pode perceber que ela está, coloque realmente o ponto de interrogação. Fique cabreiro com esse candidato, muito cabreiro, né? Que ele está, de certo modo, tentando, buscando certa aglomeração de pessoas, um rebanho, né? Devido ao seu o merchandise religioso. Mas voltando aqui a Bob, olha, quando nós satanizamos a política, quer dizer o quê? Ah, não, política, religião e futebol não se discute. Coloca a política como algo, coloca todo mundo no mesmo saco, todo mundo no mesmo alfoge, né? Então não vamos por aí não, tá? Quando eu demonizo a política, quando eu me recuso a debater, quando eu digo, olha, política é algo que divide, é algo que não vamos pensar por esse nível, né? Por esse aspecto, nesse aspecto, tá? Então, Bob vai falar, olha, cuidado com essa satanização da política, porque traz, de certo modo, uma perspectiva egoísta e, de certo modo, as pessoas que se recusam, elas buscam sempre os interesses pessoais como sendo divinos, né? Há também uma propagação de movimentos revolucionários que visam somente a ascensão de determinado grupo à seara das oligarquias. Ou seja, há uma ascensão social, mas eu não viso uma justiça social. Eu viso a promoção de determinado grupo ao poder. Então, essas alternativas democráticas que não têm planejamento, como foi o caso do Brasil na última eleição, não teve planejamento, não teve debate, foi agitação pela agitação, não se falou o que vamos fazer na educação, o que vamos fazer na economia para sair da crise, o que vamos fazer com relação aos programas sociais, o que vamos fazer na segurança pública. Não teve isso. Não teve. Eu particularmente não sei, não soube, não fiquei sabendo da
das propostas do atual governo. Porque não teve debate. Ele não foi perguntado, o que você vai fazer na educação? E quando era perguntado, e aí nós já vimos anteriormente, que essa visão da especialidade, não sei o que é economia. Não, você tem que saber, você vai gerir um país. Minimamente você tem que saber. Fulano vai responder por mim. Mas não está aqui para responder. E aí, a agitação pela agitação, é isso que Bob quer chamar a atenção. Olha, cuidado, que isso aí pode cair em despotismos, né? Na autocracia. Né? Então, alternativas democráticas desesperadas, ou seja, a agitação pela agitação podem cair, essas alternativas podem cair no despotismo. Então, muito cuidado. Na autocracia, no eu mando. E cala a boca, senão eu te demito. Então, muito cuidado com isso. E foi o resultado da eleição. Foi o resultado da nossa eleição. Aí tá aí. As pessoas já estão se manifestando. Tá vendo? Contrárias, estão arrependidas de ter votado. Tá? Mas com certeza se tivesse Lula no poder, o senhor não estaria falando isso. Não. Se ele fosse radical, se ele tivesse... E eu acho que ele nem deve mais concorrer à eleição. Porque já deu. Já deu. Vamos botar o sangue novo, vamos ver outra pessoa. Outra lei que pode ser mudada no Brasil, e eu estou esperando a Câmara do Senado ou os deputados fazer, é não ter mais candidaturas subsequentes. 2 vezes é o limite. 2 vezes é o limite, tá bom. Se candidatou, se reelegeu, ótimo. Você não pode se candidatar mais. É uma regra, outra regra que deve ser aperfeiçoada. São regras regulatórias. Não vai mudar a essência da democracia, mas vai mudar de certo modo, a dinâmica de candidaturas para evitar a perpetuação no poder. Nossa, já vai. Então, se Lula for entrar no terceiro mandato dele, teve bondade, teve sim. Eu defendo. Quem me conhece sabe. Agora, que não pode se perpetuar. Vamos dar oportunidade a outras pessoas. Agora, temos que analisar quem são essas outras pessoas, para não ocorrer como está ocorrendo agora no Brasil. Temos um clima de fascismo no Brasil, gente. Temos um clima de fascismo no Brasil. Né? Por quê? Foi agitação pela agitação. Tá, me diz aí quais são as suas propostas. Não tem. Só tem comunismo, tem que acabar com os bandidos. Mas como fazer? Como? Por isso que é interessante Bob falar. Olha, Bob está falando. É muito importante ouvi-lo. É muito importante. Não é quem irá governar, é como irá governar. Que se deve perguntar é como irá governar. Para não se decepcionar e depois perguntar depois que está no poder. Depois que está no poder, ele vai poder fazer o que quiser. Evidentemente que temos instituições para fiscalizar e para pôr limites, né? Ainda bem. Ainda bem. E espero que essas instituições não se corrompam mais, né? Que, de certo modo, estão corrompidas. Temos aí escândalo com procuradores, com de certo modo, ministros. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? As pessoas ficam falando, fechar o STF, fica falando de que sabe, não procuram conhecer o que é o MPF, não procuram conhecer o que é o STF e se ameaçam a instituição. Pô, são nossos magistrados, são nossos, sabe, é o cérebro da lei ali, rapaz. Quem julga. E aí as pessoas ficam inventando fake news, ficam inventando. Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado. Né? Por isso que Bob fala da democratização da sociedade. As pessoas devem se democratizar. As pessoas devem pensar bem. E democratizar, como eu falei, não é ter um diploma. Não é isso. Porque quem tem diploma hoje não é sinônimo de inteligência, não é sinônimo de sabedoria. Não. Entende? Democratização no sentido de cultivar a cidadania.
de cultivar. Vamos ver, tá, como você vai fazer. Ó, interessante isso aqui, o que o ministro falou. Procurar saber, sabe? Procurar saber o que está se passando nas rodas de conversas políticas que nossos deputados estão colocando em pauta e fiscalizar, vigiar o governante. Embora haja eleição, essa não é a única regra a ser resguardada, pois de uma democracia, ou seja, uma democracia não se faz somente com o voto. Não se faz somente com o voto. A democracia não pode ser um sistema de uma lei só, tá? De apenas uma lei que é o voto, não. É por isso que às vezes caímos, como agora, né, ou em situações ridículas e que prejudicam a democracia, minam a democracia. Nós lutamos tanto por essa Constituição, nossos pais, né, do direito aí, nossas mães também, né, juristas, mulheres, né, para conseguir o voto, para conseguir. E agora está sendo a nossa Constituição, as nossas instituições estão sendo ameaçadas, estão se enfraquecendo, né? Então é muito cuidado na hora de escolher, tá, pessoal? Que nós possamos, e esse capítulo vem trazer essa reflexão, né, os vínculos da democracia, que nós possamos realmente nos impor, né, decisoriamente, falar, questionar e ter um vínculo muito mais íntimo e empático com a democracia, com o sistema democrático, né, de cuidar mesmo do nosso sistema e de apontar e denunciar os erros. Novamente, eu vou insistir até o final do vídeo, a moderação de Bob, sem fanatismo, sem radicalização, tá? Para assim nós conseguirmos mudar algumas regras que prejudicam a democracia, como essa questão da perpetuação dos políticos no poder. Bob vai destacar no capítulo 4, Democracia e Poder Invisível, um princípio muito caro para a democracia, que é a publicidade. Bob começa assim o capítulo, né? As primeiras páginas do capítulo ele diz que para quem considera a democracia como ideal do governo, do bom governo, outro tema, outro objeto de contínuo debate é o que poderia chamar de os insucessos da democracia. O que quer dizer? Então Bob está destacando que tudo que ele escreveu até agora pode ser incluído no rol das denúncias contra o que deixamos de fazer. O que deixamos de fazer para quê? Para a proteção e manutenção desse sistema de governo, isto é, da democracia. Com aparente jogo de palavras, pode-se definir um governo democrático como um governo do poder público em público. Muito importante, gravem isso, poder público em público. Isso aí vai acompanhar vocês, esse conceito vai acompanhar vocês pelo resto da vida, né? Então, o jogo de palavras é apenas aparente. O jogo de palavras é apenas aparente. Porque público, a palavra público tem dois significados distintos, conforme seja contraposto a privado. Como, por exemplo, a clássica distinção entre ius publicum e ius privatum, né? Direito público e direito privado, a nós transmitidas pelos juristas romanos. Bem, com isso, Bob destaca o seguinte: exatamente porque os dois significados não coincidem, isto é, o significado de coisa pública, que é pertencente ao Estado, mas de manifesto, evidente, mais precisamente de visível.
exatamente porque os dois significados não coincidem, público e privado. Um espetáculo público pode muito bem ser um negócio privado. E uma escola privada, no sentido de que não pertence ao Estado, não pode subtrair-se à publicidade de seus atos. Então, o circo, ele tem fins lucrativos, é privado e aberto ao público. No entanto, uma escola privada, o Bob está falando, não pode ter seus negócios sigilosos, segredos. Não, não pode. Né? Isso aí fere o princípio da publicidade. Tá? Então Bob vai, durante todo esse capítulo, ele irá falar, questionar e estimular o uso da publicidade. Né? E denunciar também, um exercício também de denúncia. Tá? Então, assim nada elimina o caráter privado do poder do pai de família, conforme a distinção entre direito privado e direito público. A devida publicidade de muitos atos de sua gestão e nada elimina do caráter público do poder de um soberano autocrático o fato de que este poder seja exercido em numerosas circunstâncias, com o máximo de segredo. Como regime do poder visível, a democracia nos faz imediatamente pensar na imagem transmitida pelos escritores políticos de todos os tempos que se inspiram ou se inspiraram na Ágora, né, na Atenas de Péricles, da Ágora ou da Eclésia, isto é, da reunião de todos os cidadãos no lugar público, com o objetivo de apresentar e ouvir propostas, denunciar abusos ou pronunciar acusações, e de decidir erguendo as mãos ou com cacos de terracota após terem apreciado os argumentos pró e contra apresentados pelos oradores. Então, tanto na Ágora quanto na Eclésia, percebemos a publicidade, né? Em especial na Ágora, né? Na praça pública. Então, Bob, durante todo esse capítulo, vai falar sobre esse princípio. E uma regra, também uma regra do jogo, né? Onde nós, nos encontros anteriores, nós elencamos as regras que ele deixou escritas de maneira didática, né? Porém, ao final desses dois vídeos que eu deixarei para vocês sobre a obra O Futuro da Democracia, onde eu aponto capítulo por capítulo, vamos apresentar as obras que nós discutimos, as regras que nós discutimos durante os capítulos, tá? Para percebermos que não só aquelas regras que devemos seguir, né? Mas também as que Bobbio deixou durante o seu discurso durante os capítulos. Tá? Democracia, poder público em público. Significados de público, como nós já nos referimos anteriormente. Modelo de democracia, nós temos a Grécia, a Assembleia comparada a um teatro público, a um estádio, né? Ou a um estádio. Temos aí um eixo democrático, todas as decisões devem ser conhecidas pelo povo. Os políticos têm o dever de dar testemunho da publicidade. Né? Tem o dever de dar testemunho da publicidade. Então, quando um político quer esconder algo, ou até mesmo percebemos aí na mídia, né, com os políticos se recusam a abrir suas contas, por que se recusa a abrir suas contas? O que está devendo então? Por que ele tem o que a esconder? Político é isso mesmo, político é aquele que cuida da polis. E se a polis é pública, né, é de todos devem cuidar,
Por que que ele deve tratar a polis como algo privado? Por que que ele, enquanto exercendo um cargo político, não abre suas contas para averiguação, já que ele não tem nada a esconder? Então a democracia torna visível o que de outra maneira restaria ou seria oculto. Existe então uma representação da esfera pública, isto é, num governo representativo não há segredos. Caso haja segredos, não deixa de ser democracia, deixa de me representar, né? E não escolher alguém para estar no poder para esconder por isso que é importante nós acompanharmos a TV Senado, TV Assembleia, todas esses canais que disseminam, TV Justiça, que disseminam as decisões, e devemos acompanhar sempre, né, os projetos e as decisões. Caso haja segredos, infelizmente, não podemos dizer que temos uma democracia genuína, autêntica, que respeita as regras do jogo, pois está ferindo. Não é só publicar no diário oficial da União, do Estado ou do município. Não é somente isso. Publicidade é tornar pública não somente os atos, e claro, também os projetos, as leis, as emendas, ok. Porém, não somente isso. Deve se tornar também a própria vida do político. Evidentemente que no canto dele, com a família dele, ele tem sua privacidade, óbvio. Agora, à medida que ele executa, pratica determinada ação que irá interferir na população, isso aí não é mais privado, não. Tá? E até mesmo as ações que ele imagina que irá beneficiar o povo, mas, no entanto, ele confunde o particular com o público. Isso aí deve ser também transmitido. Então, decisões secretas jamais terão caráter representativo. E aí, Bobbio cita Habermas, que vamos ver adiante no curso, né, de Filosofia Geral e Jurídica. Então, e ainda um filósofo vivo, salvo engano, tem os seus 87 anos. Pesquisem, um pensador que fala sobre a ética do discurso. Mas Habermas, e Bobbio vai citá-lo, Habermas diz o seguinte, que a esfera privada do público, nos debates políticos e jurídicos, isso, de certo modo, sabe, macula a democracia. Né? Então, não há que se ter uma esfera privada. Né? Não há que se ter uma esfera privada. Então, Habermas ele contou a história da transformação do Estado moderno, mostrando a gradual emergência daquela que ele chamou, como nós já dissemos, a esfera privada do público, ou, dito de outra forma, a relevância pública da esfera privada, ou ainda da assim chamada opinião pública, que pretende discutir e criticar os atos do poder público e exige para isto e não pode deixar de exigir a publicidade dos debates, tanto dos debates propriamente políticos quanto dos judiciários. Então, por isso que não se pode, estamos em quarentena, agora os políticos vão se reunir em lives secretas. Não, tem que se fazer pública. Em princípio de democracia, qualquer decisão que for tomada em sigilo, ela é inválida. Devemos tomar consciência, devemos ter ciência do que está sendo posto, devemos saber do que está. E aí ele vai elogiar posteriormente Immanuel Kant. Vamos ver por que ele elogia o Kant. Então, antes de falar de Kant, eu gostaria de salientar o seguinte, que derrotar as trevas do obscurantismo, isso só acontece com informação, com conhecimento e com formação.
ou seja, através da publicidade. Devemos olhar notícia, devemos olhar determinado fato com crítica, para assim não cairmos no obscurantismo e não acreditarmos em certas teorias mirabolantes, certas teorias que tendem a agredir a democracia e agredir também o próprio conhecimento e o legado que os pensadores deixaram para a humanidade. Bem, Kant vai dizer o seguinte, e aí Bob o interpreta na sua genial Aufklärung, né? Ou seja, no seu esclarecimento, ele vai dizer que, olha, existe a visibilidade, é necessário que haja visibilidade de todo o poder. É necessário, é urgente a necessidade, né, não somente política, mas moral. Ou seja, a visibilidade de todo o poder, né, a tornar todo o poder visível, suas decisões, não é somente política, uma necessidade política, mas também moral. Quando eu publico, quando eu tenho um apreço pela publicidade, eu afugento a imoralidade. O que não é público, que não se publica, ou não pode se tornar público, é injusto. Então, o que não é público e que não pode se tornar público é injusto. É evidente que existem decisões, acordos que devem se manter em sigilo para um bem maior, né? Ou seja, um segredo de Estado, né? entre um acordo entre nações, né? Agora, por exemplo, vou dar esse exemplo. Se os Estados Unidos tivessem descoberto, né, a bomba atômica, mas ficassem calados, né, não falasse, isso para um bem maior. Para que eu vou falar? Uma máquina, um instrumento que vai só a única finalidade é destruir vidas, entende? Então isso seria ético. Seria ético. Ah, mas está mentindo, ele descobriu algo e não falou. Não, mas veja bem o que ele descobriu. Entende? Se for para um bem maior, é o que chama de mentira útil, né? Se para um bem maior, é claro, se deve também calar, silenciar, né? Nesse caso da bomba atômica, então até mesmo os próprios cientistas, né? Mas de uma forma ou de outra iriam ser descobertos. Mas eu falo da nação. Se eles, ou então até mesmo não fizessem isso, esse absurdo, né, que foi a bomba atômica, né, lançada na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Bem, então os escândalos, e aí Bob vai chamar a atenção para a corrupção. Os segredos provocam perturbações da esfera pública e isso deve ser exposto. Não há critério de distinção entre público e privado. Não há critério de distinção entre o público e o privado numa tirania. Uma tirania não existe isso, público e privado. O tirano, ele faz o que quiser. Por isso que Hobbes, lá atrás, que nós vimos, os súditos abdicam, até mesmo os homens abdicam da sua liberdade. E aí, uma vez acordado o pacto para o surgimento de um Estado monárquico, autocrático, não mais poderão se desvencilhar do acordo. Bem, existe então a publicidade do poder, né? A publicidade do poder, isso o Bob vai falar do populismo, do marketing barato. Claro que ele está com certeza se referindo a Silvio Berlusconi. Podemos contextualizar nesse sentido. Pesquisem Silvio Berlusconi, a história dele, tá? Então, solus rei public supreme lex. O que significa isso? O bem de todos é a lei suprema. O bem de todos é a lei suprema. Porém, isso no discurso fica muito bonito. A publicidade do poder, né? Quando alguém, um político, fala isso,
gera certa publicidade. Aí Bob vai falar. Porém, na prática, e Bob era muito pessimista em teoria e prática, entre a associação teórica, existe o planejamento e depois a execução, ou até mesmo a teorização e depois a execução. Ele era um pouco pessimista. Ele não via a teoria, de certo modo. É tanto que os críticos falam isso, sobre a ausência do como fazer, como executar uma social democracia, já que ele pregava, né? O liberalismo democrático, o liberalismo social. E o governante oferece proteção em troca de obediência. Isso que no direito civil nós chamamos de sinalagmática, o princípio sinalagmático. Né? Sinalagma é uma relação de, por exemplo, compra e venda. É uma relação que há a via de mão dupla, né? Então, há uma troca. Então, no Estado autocrático, isso acontece. E aí nos reportamos a Hobbes. Então, vamos trocar. Você me dá sua liberdade, sua obediência cega. Em troca disso, eu te ofereço proteção. Quem protege precisa ter olhos, e quem obedece não precisa ver coisa alguma. Né? Então, o governo, por isso que muitas vezes eles correm dos repórteres, eles não gostam, eles se recusam a dar entrevistas, os políticos, né? Por quê? Devido à questão da publicidade, né? Então, eles podem enxergar tudo e todos. Porém, nós, povo, nós não precisamos enxergar. E o enxergar, o olhar, a visão, é ter realmente amplitude. Vamos dilatar o conceito de visão. É ter realmente, não somente ver o que está dado, mas ultrapassar isso. Analisar com crítica, né, com sagacidade. Então, as razões íntimas e ocultas inspiram aqueles que, na República, obtêm o poder. Há um objetivo duplo ao chegar ao poder. Uma vez é o poder, eu me instaurei no poder. Outra coisa é usufruir do poder. Né? Então, há um objetivo duplo para alcançar o poder, né? Ao chegar ao poder. Então, o poder oculto, aquele que se oculta, segundo o Estado, o poder que oculta, aquele que esconde, escondendo, ou seja, a mentira lícita, a mentira útil, né, para, como nós já falamos, um bem maior. Né, um bem maior. Agora, também não podemos cair na subjetividade. Ah, não, eu considero um bem maior pegar a merenda da escola. Uma diretora fizer isso, eu considero pegar a merenda da escola. Pegar um frango, 2 frangos. É um bem maior. Não. É um bem maior porque ele vai oferecer uma sopa para a comunidade dela. Tá. Pode ter uma intenção benéfica, ok? Porém, é da escola, não é dela. Não há como diferenciar. Aliás, temos que diferenciar o bem privado, aquele que eu possuo, que eu conquistei, do bem público. Não podemos misturar, tá? Com isso, temos o Estado autocrático. Bob sempre reincide nesse tema, né, muito, muito forte para ele, né, o tema do totalitarismo, né, e ele denuncia cada capítulo, né, se torna um pouco repetitivo, mas necessário. Tá? Então, ele fala que os estados, né, até mesmo o sistema de governo autocrático, ele trabalha em prol, dos segredos. Né? As decisões são tomadas sigilosamente. Quanto mais segredos, mais aparecimento. E aí ele fala que é uma performance que o governo faz, que o Estado autocrático faz.
Percebemos até no Brasil isso, né? De certo modo, muitas pessoas, muitos políticos, eles ensaiam, enfeitam ali uma performance, ou seja, uma cortina de fumaça, uma polêmica, uma fala sobre aborto, sobre estupro, sobre, né, até mesmo ele provoca um teatro para camuflar e fazer com que a mídia volte os olhares para essa espetacularização e se esqueçam das pautas principais que o Brasil deve discutir. Isso no Brasil todo dia é assim. Outro dia, por exemplo, foi um presidente vestido, um humorista, entregando bananas para vestido de presidente para os repórteres. Isso é cortina de fumaça. Aí se esquece das pautas principais para ir para essa espetacularização, essa performance que os políticos fazem, né? Bem, o Estado democrático, o Estado moderno, ele é uma proclamação do princípio do caráter público do poder. No entanto, o Estado autocrático se esconde por não saber quem ele é e onde ele está. Esconde suas reais intenções, né? Para se saber as reais intenções é necessário o quê? Debate. Então, é cabível dizer que no Estado autocrático ele legitima a mentira? Sim. No Estado autocrático ele dissemina, legitima mentiras. Por quê? O Estado autocrático, segundo Bobbio, estimula o quê? Dissimular, a dissimulação de fazer parecer aquilo que não existe, de não fazer parecer aquilo que de fato existe. Então, quando um determinado governante de uma nação ele vai em rede nacional dizer que é histeria, que é mimimi, que o brasileiro não pega nada, pode pular no esgoto, ele não pega nada, ele não tem base nenhuma científica para dizer isso. E ele está escondendo e camuflando a realidade com um discurso floreado, um discurso, sabe, agressivo, da agressão pela agressão, e as pessoas acabam caindo, muitas pessoas acabam, sabe, aderindo a esse tipo de discurso. Então, com isso, o poder admite o direito de enganar. O poder, ele admite também o direito de vigiar seus cidadãos. Ele vai citar o panóptico de Button e também de Foucault. O mecanismo o panópticon, né, a outras instituições. Se vocês buscarem na internet, você vai ver que esse mecanismo é uma torre, como se fosse não, é uma cadeia, uma prisão com uma sentinela lá no centro, uma torre bem alta, olhando para todos os lados, mas nós não sabemos para onde ele ou ela está olhando, tá? Está olhando. Mas nós sabemos que ele está olhando, mas não sabemos para onde. E ele sabe para onde nós estamos olhando, mas nós não sabemos onde, quando, como, em que posição ele está, né? Então são relações simétricas e assimétricas nesse mecanismo. E aí Bob vai falar que é necessário manter sob vigilância um certo número de pessoas, tá? E aí nós percebemos essa vigilância a todo instante. Todos nós estamos sendo vigiados, seja por satélite, GPS, seja por nas redes sociais, né? Por isso na minha webcam eu coloco sempre um adesivo na câmera, né? Coloco sempre um adesivo na câmera para não, vai que alguém hackeia, né? Por que que gerou toda essa agonia? Por quê?
devido tanto o escândalo que o Snowden denunciou, né, quanto essa descoberta aí do algoritmo, né, com essas séries Black Mirror, e também com as eleições de Donald Trump. Então nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado com o que nós disseminamos, com o que nós vestimos na frente do computador. É sério isso. Assistam a série Black Mirror, que vocês vão saber, não sei qual determinado episódio, que fala que ele é hackeado, um jovem hackeado, e ele já lá vai o spoiler, né? Não pode passar se não quiser ouvir. Ele é capturado, né, de certo modo, as imagens dele, vendo fotos de crianças, né, e tal, e também, de certo modo, se masturbando ali diante dessas fotos, e aí ele é ameaçado, e aí faz parte de um jogo, aí algumas pessoas também são flagradas em situações vexatórias e acabam que elas são obrigadas a participar de um jogo que no final vocês vão ter que assistir. Então isso quer dizer o quê? Para esse contexto, breve contexto com essa série, que nós estamos sendo vigiados, que realmente nós vivemos em um mundo panóptico, em um mundo que a todo momento temos a sensação que estamos sendo vigiados. Agora tem um detalhe. Quem vigia, quem nos vigia? Quem está acima de quem nos vigia? Aí Bob vai contextualizar com o governo, a política. Quem vigia o presidente? Quem vigia o governador? Quem vigia o prefeito? Por isso que é importante a preservação das nossas instituições. Por isso que é importante a preservação das nossas instituições, tá? E aí Bob vai falar o comando tanto mais terrível quanto mais invisível. Na obediência é tanto mais dócil quanto mais é prescrutável, né? Então, a obediência é tanto mais dócil quanto mais é perscrutável, né? Perscrutável. Perscrutar, na verdade, caso vocês não saibam, é investigar, penetrar o segredo das coisas, né? Então, quem vigia o vigilante? Aí Bob vai dar uma solução. Olha, é necessário inspeções por agentes designados, mas também pelo público, pelo próprio público, né? E não pode ser avisado, né? Então existem três categorias aí. Existe o prisioneiro, existe o vigilante e o povo, né? Isso, evidentemente, fala-se numa prisão, mas também pode ser transferido para uma comunidade, para um órgão, para uma instituição, tá? Então, mais uma vez, Bob vai citar Kant sobre a proibição, as proibições, né, do uso de espionagem, né, de espiões. E isso, novamente, os Estados Unidos saem na frente, né, com relação à espionagem, né? A democracia consiste numa forma de governo degradante. Isso na visão grega. Já na visão moderna, a democracia não cumpre as promessas, por exemplo, de igualdade, de autogoverno, né? Ela não cumpre essas promessas, como nós já vimos no capítulo 1º, né? Capítulo 1º. Bem, o uso da força, e evidentemente da truculência da força, corresponde ao uso da força ideológica. A democracia difere da autocracia, devido à primeira, ou seja, a democracia, possibilitar a crítica livre do próprio governo. Então eu posso criticar, como eu já critiquei algumas vezes aqui nos vídeos, né, o governo ou os governos que nós já tivemos e o governo que está
o atual, né? Então, e a liceidade de expressão, né? A liceidade de expressão dos diversos pontos de vista, né? Os diversos pontos de vista que então, como nós estávamos dizendo, democracia difere da autocracia devido à primeira possibilitar a crítica livre do governo. A liceidade, ou seja, a licitude, né, de expressão dos diversos pontos de vista. Então, a democracia ela nos permite, nos dá liberdade para debate, para o dissenso, né, para proporcionar e até mesmo levantar qualquer bandeira, né, enfim, menos qualquer bandeira entre aspas, né, vamos aparar as arestas, menos aquelas bandeiras que vão contra a própria democracia. Não é possível numa democracia existir ainda pessoas que vão contra uma forma de governo tão bela como a democracia, que foi fruto de lutas. Então é algo que eu fico muito triste, né? E com certeza nossa Constituição ela chora, né, ao ver seus filhos indo contra o próprio direito à liberdade. Quando eu sou a favor da ditadura, quando eu sou a favor do totalitarismo, do nazismo, do fascismo, eu estou sendo contra a minha própria fala, contra o meu próprio direito de falar. Então é bem contraditório, né? Bem, algo muito interessante para se destacar nesse capítulo, bem no final do capítulo, Bob vai falar sobre, além da publicidade, ele fala da espionagem, fala, né, que é um fenômeno histórico isso, né, de agora. Né, os Estados Unidos não criou isso, isso é um fenômeno histórico, existe. A contra-espionagem também, ele vai condenar essas duas medidas, porque isso macula, né, isso não é benéfico, né, não é benéfico e causa atritos entre nações, enfim. Percebemos sempre aí a Rússia, Coreia do Norte e o Oriente, né, como um todo, de certo modo o Irã, nessa disputa, né, por poder. E aí, claro, Bobbio vai escrever em determinado tempo, em determinado período, porém, podemos contextualizar com os fatos que aconteceram recentemente, né, nos anos muito recentes aqui, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Então, ele também fala sobre o criptogoverno, né? O criptogoverno. Fala, evidentemente, vai falar sobre a administração pública e sua necessidade de é necessário o controle judicial, por isso que é importante o MPF, por isso que é importante os órgãos fiscalizadores. Fala também da impotência do parlamento. Ele vai falar, evidentemente, da sua Itália. Há um enfraquecimento da justiça, né, devido à corrupção individual do cidadão. Por quê? Veja bem, o Ministério Público ele é um órgão fiscalizador, é um órgão também de proteção. Né? Ele vai proteger os direitos, ele vai combater as injustiças. Agora, como é que ele pode combater as injustiças se o próprio se o próprio indivíduo comete injustiças? Entende? Isso enfraquece, de certo modo, a justiça do país, né? Pois tal justiça foi fundada no pressuposto da defesa dos direitos do cidadão. Então, defende os direitos do cidadão, mas o próprio cidadão, ele mesmo não tenta
fazer o correto, né? Não tenta disseminar a justiça também. Vai falar do criptogoverno, está aí lá na página 165. Fala do conjunto de ações, e ele define o criptogoverno como um conjunto de ações, né, realizadas por forças políticas subversivas que agem na sombra em articulação com serviços secretos. Com serviços secretos. Com serviços secretos ou com uma parte deles, ou pelo menos que não são por eles obstaculizados, né? Ele vai citar uma série de exemplos que no seu período, e isso é, de certo modo, a degeneração do nosso sistema democrático começou e começa, e aí falo nosso, se referindo, claro, à Itália, né? Começa com essas fragmentações de poder, né? Com essas, sabe, com esses setores que, de fato, eles produzem e disseminam, produzem o poder, né? Essas pequenas oligarquias, né? Bem, o que gera inclusive certa opacidade do poder, isto é, a não transparência. Então, com isso gera o enfraquecimento, mais uma vez, das instituições. Ele vai falar também da ação terrorista, né? A ditadura do invisível. Quando não tem publicidade, gera uma ditadura do invisível, segundo Bobbio. Isso se chama, na linguagem dele, de um terrorismo moderno, né? Terrorismo moderno. Isso é as outras formas que o totalitarismo se desenvolveu, que a autocracia, que o fascismo se desenvolveu, que sobrevive até hoje, né? Sobrevive até hoje em nosso país, infelizmente. Infelizmente. No mundo, percebemos na Alemanha, percebemos também na Itália, percebemos aqui no Brasil, percebemos na União Europeia, né? Então, é bem constrangedor isso para a democracia, um sistema que ainda está ameaçado, infelizmente. Infelizmente. Mas nós, cidadãos, devemos afugentar, devemos debater tais regras, novamente, no intuito de aperfeiçoá-las e enlarguecer o rol de regras, não no sentido de afrouxamento de tais regras e procedimentos para a instauração do sistema democrático, o estabelecimento do Estado democrático e de uma sociedade democrática, mas também e principalmente de tentar esclarecer para a população o que é democracia, quais são as suas regras reguladoras que podem ser mudadas, quais são as suas regras constitutivas, constitucionais, né? Que aí sim essas regras fazem parte da essência e o fundamento da democracia. Então devemos sempre ter isso em mente, né? O debate é fundamental para que haja uma democratização da sociedade, tá? Então, teremos os próximos vídeos onde debateremos sobre liberalismo velho, liberalismo novo, coisa que nós já estudamos em outros vídeos, nos outros encontros, mas que a obra de Bobbio, Futuro da Democracia, reforçará, tá bom? Então, um grande abraço, forte abraço, coragem, até a próxima, gente.